Olá, irmãos, Deus abençoe, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Nesta semana vamos tratar de um tema interessante, polêmico, mas que nós não podemos fechar os nossos olhos a ele. Vamos falar do dinheiro, e o cofre está vazio. Então, o tema do vídeo deve ter chamado a atenção, né? Vende-se Deus. Pois é, meus irmãos, infelizmente é o que muitos têm feito hoje em dia. Tem vendido Deus. E assim como Simão, o mago de Atos dos Apóstolos 8, alguns têm achado que é possível comprar os dons do Espírito Santo. É triste, mas é verdade. Vamos começar, como sempre, pela palavra de Deus. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Essa palavra é muito interessante e vai permear toda a nossa conversa aqui hoje. Porque dar lugar ao diabo é deixar de dar lugar às coisas de Deus. É interessante isso, porque, vamos lá, hoje em dia dentro da igreja, em muitos lugares, né, infelizmente, as pessoas têm feito do evangelho um comércio. E tem negociado. Lógico, evidente que não se chega a absurdos que nós vemos por aí, né? De lenço ungido, cusparada santa, travesseiro ungido, tijolinho da não sei o que lá mais, né? Copo de água vendido a R$100. Não chegamos a esse ponto. Espero que nem cheguemos nele um dia, né? Mas não chegamos nesse ponto. Mas não deixa de ser danoso como as coisas têm sido conduzidas hoje em muitos lugares. Primeiro, nós sempre fomos conhecidos pela igreja do pobre, né? do povão, a igreja católica, né? E aqui, pelo amor de Deus, sem marxismo, né? É uma questão clara, né? É uma igreja do povo, né? O povo sofrido, né? E isso tem se refletido muito como a igreja caminha. Infelizmente, tem tomado-se rumos hoje muito distantes desta realidade. O povo mesmo, nós, o povo de Deus, né, o povo que trabalha, que tem o seu salário lá, o seu dinheiro, ele está ficando longe das realidades de muitos e muitos por aí. Vamos lá. Você sabe, por exemplo, quanto se cobra para um show católico de um grande nome da igreja hoje? Você tem ideia? Você tem ideia? Então vamos aqui, sem citar nomes de bandas e cantores, porque eu não acho que seja o foco, né? Mas vamos aqui a alguns exemplos. Existe cantor católico hoje, cantor solo, que está cobrando R$60 mil para fazer um show. Existe banda católica que está cobrando R$100 mil para fazer show. Existe padre que está cobrando R$120 mil para se fazer um show. Existe os cantores mais em conta. Olha que beleza. 40 mil. 30 mil. Olha que peixe. R$30 mil. Olha o que estão fazendo hoje na igreja. Estão se cobrando esses valores para eventos católicos. Aonde? Lá nas paróquias, aonde o muro da igreja está sem rebocar, porque estão fazendo campanha para ver se consegue arrecadar um dinheirinho, né? Aí o cantor vai evangelizar lá, cobra 50 mil, né? Porque a paróquia pensa que vamos fazer um evento para a gente tentar conseguir um dinheiro, né? Ver se a gente consegue rebocar aqui o muro da igreja. Olha que ponto nós chegamos hoje. Infelizmente, nós não entendemos o recado de Jesus. Quando Jesus ele chega quebrando tudo no templo, e aí não tem outra definição, Jesus chega metendo o pé nas coisas quando eles estavam vendendo no templo. E olha, meus irmãos, que essa história dos vendilhões do templo, ela nem começa com má intenção do povo. Por quê? O povo tinha o costume de andar muito para chegar no templo e oferecer sacrifícios a Deus. Só que, como eles andavam muito, então para eles carregar os animais, os passarinhos, sei lá, o que eles levavam, né? Alguns comerciantes
né? Começaram a vender no caminho de chegada ao templo. Para quê? Para que o povo não desse o trabalho de sair carregando animais, com família, com filhos, com bagagem, com tudo. E aí começaram a vender. Só que aquela história, né? Vai abrindo espaço, a coisa vai se alastrando. E começaram a vender dentro do templo. Por isso que Jesus chega e mete o pé em tudo. E Jesus, há um detalhe muito importante aqui, que Jesus critica os que estão vendendo e aqueles que estão comprando também. Enfim. Então, Jesus disse em Mateus 21:13, uma coisa muito interessante. Minha casa é de oração, mas tendes convertido em covil de ladrões. Isso é muito interessante. Irmãos, quando se cobra 60 mil, 70 mil, 100 mil, 120 mil num show de evangelização, primeiro, isso é de uma canalice tão grande. E aqui não tem nada a ver com a qualidade que tem que se oferecer para a evangelização. Você pode muito bem ter evangelização de qualidade sem cobrar preços absurdos, porque isso aí é só o preço do artista. Porque aí você vai ter que pagar um bom, porque ele tem uma exigência de palco, de iluminação, de som, né, que fica aí por baixo, 20 mil reais. Por baixo, tá? Barato, promoção. Então você vai pagar lá 70 mil, mais uns 20 mil, mais a estrutura, mais liberação, mais um monte de coisa que você tem que fazer. E aí, geralmente quem promove isso são comunidades carentes, são comunidades que vivem na providência, e aí tem que contar com os ingressos para se vender, tem que contar com um clima. Imagina você, uma comunidade que vive da providência, no dia, aí faz tudo isso, resolve apostar, né, nessa evangelização, e no dia do show chove, o povo não vai. Não vai. Não é obrigado aí também, não vai quem quer. E aí, quem vai marcar com o prejuízo daquela comunidade? Ninguém. Sabe por quê? Porque o cantorzinho lá, ele quer o dinheiro na mão. E tchau. O problema é o seu se vocês vão ficar com uma dívida de 30, 40, 50 mil reais. Ele quer o dinheiro dele. E fala com ele que está chovendo que vocês não arrecadaram. Fala com ele. Então, meus irmãos, é muito sério isso. E Pedro fala, né, lá na carta de São Pedro, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: por avareza farão de vós um negócio com palavras fingidas. Gente, é urgente a gente acordar para essa realidade. Deixa eu dizer para você que mora aí numa comunidade carente, né, onde vocês têm dificuldade, a comunidade passa por dificuldade. Quanto tempo você não vê um show de um cantor católico aí, desses famosão? Não se tem mais. Eles estão nos teatros chiques. E aí, nós vemos outro sintoma nas músicas de muitos. Como eles não fazem mais música para conversão, eles começam a fazer músicas doces. Músicas, sabe? Muito docinhas, muito secularizadas, porque eles já não podem mais fazer show para o povo pobre, porque eles já não fazem músicas que convertem, começam a fazer música secularizada para ir para os teatros chiques e cantar para o povo secular, que pagam fundos para um show de autoajuda. Um evangelho fajuto, mentiroso, que não converte ninguém. Essa é a realidade que nós temos vivido hoje. E como eu disse e repito, não tem nada a ver com qualidade de evangelização. Não tem nada a ver. Nada a ver. A qualidade pode existir sem que haja um roubo que está sendo feito com Deus. Um roubo. Mas eles vão prestar contas. Vão prestar contas. Pede para cantar na missa. Para ver se canta. Quando quer, quando aceita, pede mais dinheiro. Pede mais dinheiro. Eu queria que muitos desses postassem nas suas redes sociais, que postam de tudo. Postam de tudo. Até conversando com o cachorro. Que postassem em qual paróquia eles cantam na Santa Missa. Pelo menos uma vez por mês. Como eles estão servindo no principal da igreja. Meus irmãos, não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. Ou você vai amar um e vai odiar o outro. Você vai escolher. Infelizmente você vai escolher.
E aqui eu quero abrir um parênteses, nem abrir um parênteses, lembrar também dos pregadores, senhores pregadores da palavra, que cobram 4 ou 5 mil para pregar a palavra de Deus. Olha onde nós chegamos na igreja. Que pedem para vender 1000 CDzinhos de oração. 1000 CDzinhos de oração. Vende para mim que eu vou pregar aí. Quanto que é o CDzinho de oração do pregador? É R$12. Aí você soma 1000 vezes 12. De prédios estão andando em máquinas, nem carros são máquinas. São máquinas. Ostentando o luxo com o dinheiro do povo. Quando estão pregando, são profetas. Homens de Deus estão vivendo no luxo. Avarentos, miseráveis, estão cobrando pelo Evangelho. E isso não se faz. Mateus 10, 28, de graça recebeste, de graça dais ao povo de Deus. Ah, então não tem que cobrar nada? Se você vive do Evangelho, o necessário. Somente o necessário. E eu pergunto, é necessário um pregador da palavra ter um carro de R$100 mil? É necessário um pregador da palavra ir para um lugar pregar e sair com R$10 mil no bolso num fim de semana? Você não devia ganhar isso nem no mês, rapaz. Nós não podemos mais aceitar isso na igreja. E sabe o que tem causado? Gente fraca. Gente fraca. Com técnicas de pregação fajutas que eles usam. Oh, Jesus, aleluia! Vai ser protestante, porque lá que eles gostam disso. Aqui, sabe? A igreja necessita de homens e mulheres que vivam na radicalidade do Evangelho, somente o necessário. Então, irmãos, nós precisamos urgentemente estar atentos a isso que Pedro fala em 2 Pedro 2,3 na palavra de Deus. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E com isso, o Evangelho tem deixado de ser pregado porque muitos escolheram o dinheiro do que a Deus. Eu pergunto para você, para esses músicos famosão aí, para esses pregadores, se lhe tirarem tudo, se sobrará a essência que é Deus, se ainda resta algo lá. É uma questão que nós devemos, levantar. Aonde está a radicalidade desta vivência em Deus e desse Evangelho autêntico que não se vende por coisa alguma? Eu disse no começo sobre Simão Mago, né? É uma palavra de Atos 8, a partir do versículo 9, e eu quero ler para você, porque Simão, o Mago, ficou encantado com como os apóstolos eles pregavam o Espírito Santo. E ele diz assim no versículo 18: quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai também a mim este poder para que receba o Espírito Santo todo aquele que eu impuser as mãos. Pedro é o melhor. Pedro, porém, replicou: pereça o teu dinheiro, e tu com ele, porque julgastes poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Ou seja, Pedro, resumindo, vai para o inferno com o seu dinheiro, porque o dom de Deus não se compra e o Evangelho de Deus também não se negocia. Não se negocia aquilo que é a essência de Deus em nós. O Evangelho não pode ser vendido, o seu ministério não pode ser vendido. E é triste dizer isso. Muitos dos cantores e pregadores dentro da Igreja Católica se venderam para o dinheiro, para o status, para a televisão. E aí até nas falas dele nós temos visto uns pregadores frouxos e uns cantores
frouxos também, que não têm coragem de denunciar e têm feito canções melosas, chatas, que não falam da radicalidade evangélica e não falam a verdade do amor de Deus para as pessoas, não denunciam o pecado, não denunciam a vida fora de Deus, não denunciam as formas de viver longe de Deus e não pregam um verdadeiro e autêntico evangelismo. Não pregam o evangelho autêntico. Eles têm pregado um evangelho meloso, um evangelho fajuto e que não converte ninguém. Gera sentimentalismo, gera gente fraca que não consegue suportar meses dentro da igreja e já está largando, porque foi convencida por um sentimentalismo e não por uma radicalidade. Eu pergunto para você, você tem condição de ir nesse show? Sabe quanto que é ingresso de show de gente aí, cantor católico? Nos teatrinhos lindos e bonitos? É R$100. R$100. Aí eu pergunto, as senhorinhas, o povo humilde, vai pagar quando isso? Nunca. Porque não vai. E eu desafio você, liga para eles e pede para fazer um show beneficente. Fala, olha, a minha comunidade vive da providência, a minha paróquia está precisando construir igreja. Não, a gente não faz esse tipo de evento. É isso que eles respondem. E eu estou falando daquilo que eu sei. Não, a gente não faz. É triste. Por isso que nós, amados, devemos erguer a nossa voz e devemos nos colocar diante de Deus com o evangelho autêntico. E eu digo, não venda o dom de Deus. Não venda o seu ministério. Não venda o seu chamado. Ele não tem preço. Ou melhor, o preço já foi pago. E ele foi pago na cruz por Jesus Cristo. Quem tenta vender o seu ministério, na verdade está comprando uma sociedade com o demônio. Porque é ele que é o pai da mentira, é o pai desse evangelismo falso e fajuto. E é que tem levado muitos pregadores, cantores e bandas para o inferno, infelizmente. Deus te abençoe. E lembre-se, devemos sim oferecer eventos de qualidade para o povo, mas nós podemos muito bem oferecer esses eventos de qualidade sem vender o evangelho, sem prostituir o evangelho. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e divulgue, comente. Aquilo que você não concorda, você é livre. Se você tem alguma sugestão, envie um e-mail para rodrigosilvamissão@gmail.com e, à medida do possível, e com certeza eu vou responder a todos, para que a gente possa continuar aqui, nesse meio de evangelização tão eficaz que Deus tem nos dado. Obrigado para você que está assistindo, você que está mandando mensagem para mim. Deus abençoe mesmo, tá? Até a próxima e vamos seguir firmes na radicalidade evangélica. Deus abençoe. Até.